Olá a todos, aqui é Fabrício, estou no terceiro ano de Teologia, sou da Arquidiocese de Mariana. Hoje nós estamos aqui com o cônego Lauro, com quem iremos conversar um pouquinho sobre a situação em que estamos vivendo e sobre o desafio que é viver esse momento como igreja. Bem-vindo, cônego Lauro. Gostaria, cônego Lauro, que o senhor dissesse um pouquinho para nós no primeiro momento sobre esse momento difícil que estamos vivendo, relacionando aqui a nossa fé com a vida, que passa por momentos bem difíceis nesse momento. E quais são os gestos que a igreja tem feito, que o senhor vê, para lidar com esse momento e também ajudar as pessoas a passarem por essa situação difícil da pandemia? Bom dia, Fabrício. De fato, vivemos um momento muito desafiador na vida da igreja e da sociedade, com esta pandemia que já se prolonga por mais de 1 ano e meio e que assola o mundo inteiro, particularmente no Brasil. Nós já estamos com praticamente 550 mil mortes aqui no nosso país. A situação é muito delicada, exigiu da parte e tem exigido da parte de todos nós da igreja também uma adaptação, uma criatividade no trabalho evangelizador e nos gestos concretos de solidariedade que o anúncio da palavra de Deus e a celebração da Eucaristia exigem da nossa parte para sermos realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, não é possível seguir Jesus Cristo nos afastando da realidade concreta vivida pelos nossos irmãos e irmãs. A nossa fé não é vivida nas nuvens, mas ela é vivida na realidade que é histórica, e que, portanto, tem uma dimensão política, social, econômica, cultural. Jesus anunciou o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa na história, no tempo, e será pleno, na casa do Pai. Mas aquilo que nós fazemos agora, marcados pelo amor, pela caridade, já é presença e antecipação desse reino que será pleno. Há muitos gestos bonitos da parte da igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar a ação do Papa Francisco, seu testemunho pessoal, seus escritos, também aquilo que ele tem convocado a igreja a viver, agora, por exemplo, essa Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Mas antes nós podemos pensar nos esforços que ele fez também e com convocação dos bispos para os sínodos. Podemos pensar nas suas exortações, nas suas encíclicas, Ele já nos chamava a atenção profeticamente em 2015 para o cuidado com a casa comum, com a Laudato Si. Agora, mais recentemente, nesse período da pandemia, já ele começou a escrever antes, mas veio à luz, foi publicada justamente nesse período da pandemia, a Fratelli Tutti, Então, ele nos convida a nos vermos todos como irmãos e irmãs e vivermos nessa solidariedade. É uma forma concreta de vivenciarmos a palavra nesse contexto em que nós nos encontramos. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, aprovadas pela CNBB em 2019, é válida de 2019 a 2023, mostram já para nós esse caminho de formarmos comunidades eclesiais missionárias. Percebemos também uma polarização no mundo de hoje, muito presente também em nosso país e nas ideologias aqui presentes. Como se houver essa situação e a questão política relacionada à pobreza que aumenta cada vez mais, e qual tem sido o papel da igreja particular? Vivemos um momento muito desafiador na sociedade, com uma sociedade muito polarizada no Brasil, com um desmonte do estado de bem-estar social, com o sofrimento dos pobres aumentando, a pobreza tem aumentado, a fome tem aumentado, os índices são claros, as estatísticas. Aliás, no texto mesmo das diretrizes do Projeto Arquidiocesano de Evangelização, várias dessas estatísticas são retomadas, vale a pena considerá-las, Então, há desafios muito concretos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem sido profética no posicionamento, no pacto pela vida e pelo Brasil, e mesmo às vezes incompreensível
incompreendida e criticada por grupos mais radicais, extremistas e fundamentalistas, às vezes até ligados à própria Igreja Católica, mas movidos por ideologias estranhas a nós, não é? Então nós vemos um momento político muito conturbado em nosso país. É preciso ter uma postura profética neste momento e, graças a Deus, nós temos tido uma conferência episcopal bastante sintonizada com o pontificado do Papa Francisco e na mesma linha do que vem sendo as conferências episcopais latino-americanas, Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, e quase expresso nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil nesses últimos anos, né? E o nosso projeto arquidiocesano de evangelização, o novo que está em elaboração, também está em continuidade com os anteriores e quer espelhar justamente essas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que é fundamental e que mostra a fidelidade e a autenticidade do nosso compromisso cristão. Impossível, Cônego Lauro, falar com o senhor e não lembrar do grande servo de Deus, Dom Luciano Mendes. Olhando para seu exemplo, e o senhor que bem o conheceu, o que podemos aprender com a sua pessoa? Para nós, particularmente na Arquidiocese de Mariana, nós temos também o exemplo luminoso do servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que sempre foi um homem de igreja, um homem profundamente apaixonado por Jesus Cristo, forjado na escola dos exercícios espirituais de Santo Inácio, na configuração a Jesus. E Dom Luciano, que foi um homem de igreja, sempre ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 2 vezes secretário-geral, 2 vezes presidente da Conferência Episcopal Brasileira, ele imprimiu na nossa Arquidiocese de Mariana um ritmo pastoral que nos influencia a todos, que articula muito bem a fé e a vida, a dimensão profundamente espiritual e o compromisso solidário, fraterno e caritativo. Dom Luciano mesmo dizia que nós não devíamos nos permitir celebrar a Eucaristia, ele falou isso num dos fóruns sociais pela vida, sem que haja nas nossas comunidades um trabalho sério em favor dos pobres, em favor dos sofredores. Então é uma grande inspiração para todos nós, pelo seu testemunho, pelo seu legado pastoral na nossa Arquidiocese de Mariana. O senhor já falou aqui do Papa Francisco, esse nosso querido, que tem nos ajudado muito também a viver esse momento, e ele fala muito da questão do cuidado. Já falava antes da pandemia e agora com mais ênfase, porque faz todo sentido. Qual a mensagem que o senhor deixa para cada ouvinte desse podcast para que possa seguir como igreja nesse momento tão difícil? E são muitas as situações que exigem de nós o cuidado, como eu falei, os pobres, os que estão sofrendo, os idosos, os presos, situações desafiadoras. Nesse período de pandemia, nós tivemos muito que utilizar os meios de comunicação social, utilizar bem, porque muitas vezes as redes sociais têm sido utilizadas de forma negativa para difundir fake news. Nós devemos anunciar a verdade do Evangelho e transmitindo, é o que temos feito, as nossas liturgias e os nossos momentos, usando muito desses meios de comunicação social para difundir a boa nova do Evangelho, para propagar a verdade, a fraternidade, a paz, a justiça, o bem. Isso nós devemos continuar fazendo. Mas é claro, nós vamos caminhando para um período de transição, do pós-pandemia, em que precisamos retomar mais atividades presenciais. Evidentemente, para nós é tudo novo, ainda não sabemos exatamente como é que vai ser o pós-pandemia. O fato é que nós não podemos simplesmente retomar as atividades anteriores como se nada tivesse acontecido. A pandemia deve ser uma ocasião também de aprendizado para nós, da nossa fragilidade, da limitação que todos nós sofremos como seres humanos e do nosso próprio trabalho evangelizador. É um tempo de escuta, A Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe quer ser, por exemplo, um grande momento de escuta para que nós não fiquemos só com os especialistas, os teólogos, os pastores, os nossos documentos, mas ouçamos também da parte de todos aqueles que estão enfrentando essas situações desafiadoras, aquilo que são as inquietações. Como diz o Concílio Vaticano II na Gaudia et Spes número 1, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Jesus Cristo. Então a igreja deve caminhar firmemente na linha da opção preferencial pelos pobres, na solidariedade com os mais sofridos, na promoção da justiça, da paz, na promoção de uma vida realmente
marcada pela fé, pela esperança, pela caridade, sempre alicerçados na palavra de Deus, sempre fortalecidos pelos sacramentos da igreja, sempre vivendo na caridade e na ação missionária.